Oi, gente. Muito boa noite. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Sérgio, Ivana. Oi, Joana, tudo bem? William, Rosiane Lima, Sandra, tudo bom, Sandrinha? Boa noite, Michele. Ivana, ansiosa por essa live. Ai, ai, ai. Essa live é lacração bafônica. Oi, Anali. Que legal falar com vocês, gente. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema chato, né? Mas necessário. Eu vou até deixar aqui nos comentários para quem entrando que nós vamos falar sobre o medo da morte. Deixa eu fixar meu comentário. A gente vai falar sobre um tema. Boa noite. Boa noite. Karine. Oi, amiga. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessante e que ronda muito a cabeça de muitas pessoas, que é o medo da morte. E aí eu coloquei esse título, Acalmando o Medo da Morte. E a ideia dessa live é trazer para vocês informação, trazer ideia, trazer conhecimento, para a gente mexer nessa estrutura de pensamento que talvez esteja aí te machucando. Eu sei que muitas pessoas têm medo de falar sobre isso, talvez tenham até resistência para ouvir uma live como essa. Então eu queria que vocês convidassem, enviassem essa live para pelo menos aí 5 pessoas. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Clique e convida alguém, porque eu tenho certeza que essa live pode ajudar muitas pessoas, pode trazer alívio para a mente, para a cognição das pessoas em relação ao medo da morte. E esse mês a gente vai fazer uma série de lives. Toda quarta-feira, de 9 horas, a gente vai ter uma live. Hoje nós vamos começar falando sobre o medo da morte. Quarta-feira que vem, sobre o medo das doenças. Na outra quarta, nós vamos falar sobre acalmando o medo dos sintomas físicos da ansiedade, para acalmar quando a gente fica presa naquele coração acelerado, na tremedeira, no mal-estar. E no dia 26, a gente encerra essa jornada de lives falando como superar essa tríade do medo, tá? Que são esses 3 principais medos que o ansioso sofre: medo de morrer, medo de ficar doente e medo de sentir os sintomas físicos da ansiedade. Então, a gente vai estar fazendo uma série de lives para tratar esses medos e para avisar vocês também que o meu curso, que se chama Tríade do Medo, tá liberado esse mês aí para vocês. A Tríade do Medo tá liberado para vocês, as aulas para trazer alívio, se você precisa de alívio aí imediato em relação a esse medo das doenças, medo da morte, vocês vão ter acesso aí à Tríade do Medo por um valor especial, tá? Então quem tiver precisando de ajuda também vai ter aí a oportunidade de fazer parte da Tríade do Medo, tá bem? Que legal. Oi, Maranúbia. Que bom que tu tá aqui. Tassi. Sejam bem-vindos. Deixa eu mandar meu aviãozinho aqui que eu fiquei de enviar para algumas pessoas. Escolham aí 5 amigos e mandem. Deixa eu colocar aqui. Pera aí, um minutinho, gente. Aproveitem e mandem essa live para alguém também, porque a gente já vai começar. Aqui. Pronto, enviei. Me digam aí, vocês estão ouvindo minha música de fundo ou não?
Eu botei até um fundo musical hoje. Me digam aí se é possível ouvir. Estão ouvindo? Everton, boa noite. Estão ouvindo meu fundo musical? Tá chique meu fundo. Pronto. Agora me diga uma coisa. Aqui, quem é que sofre com o medo da morte? Quem tá aqui? Me contem. Quem sofre muito? Esse pensamento é muito repetitivo? Ele tá na mente o tempo todo? Escrevam aí. Quem é que sofre com esse pensamento? Hoje a gente vai falar sobre o medo da morte, mas entendam. Esse medo é um medo que a grande maioria das pessoas tem, tá? A grande maioria das pessoas tem. E a gente vai falar várias coisas aqui a respeito do medo da morte e estejam ligados. Porque às vezes uma frase dessas aqui pode destravar muitas coisas na cabeça de vocês. Everton, sinto ainda mais quando acontecem os sintomas físicos. Fica com medo da morte. Na verdade, o ansioso, ele vive morrendo de medo, com o medo da morte, porque tudo para ele significa morte. Se o coração acelera, é morte. Se ele sente um tremor, é morte. Então, tudo leva para o medo de morrer. Todas as doenças matam o tempo todo. Então, a gente tá sempre com medo de estar muito perto da morte. E o ansioso sofre com isso porque a morte não é algo que a gente controla. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe como que acontece, a gente não sabe o que a pessoa sente, a gente não sabe muita coisa a respeito da morte. E o ansioso, ele precisa ter o controle de tudo. Ele quer dominar e controlar absolutamente tudo. Inclusive aquilo que ele não controla. Não é verdade? Então a morte é uma coisa que ele não tem controle. Então ele fica guerreando com esse pensamento muitas vezes durante o dia. E aí às vezes esses pensamentos, eles podem ficar tão repetitivos que eles começam a machucar tanto a nossa mente quanto o nosso corpo. A gente começa a sentir vários tipos de reações no corpo por causa de um pensamento repetitivo de algo que nós não controlamos. E eu sempre digo que o pior do medo da morte é que ele nos rouba o principal, que é a vida. Às vezes a gente perde horas pensando na morte e a gente esquece de viver o principal, que é a vida, que é aproveitar aquilo que a gente está tendo agora. Aproveitar e desfrutar daquilo que a gente está tendo nesse momento. A gente perde um monte de coisa agora por medo da possibilidade da morte. A gente fica presa ali nesses medos repetitivos. Então, o que é o medo da morte? O medo da morte tem uma nomenclatura que nós chamamos, que se chama tanatofobia. Vocês já ouviram tanatofobia? E quem é minha aluna na Tríade do Medo vai saber do que eu tô falando. Porque lá no curso, na Tríade do Medo, eu ensino para vocês exatamente o que é tanatofobia, como que ela aparece e como tratar a tanatofobia, tá? Então, quem não é aluna da Tríade do Medo, aproveita que esse mês o programa tá por 197, tá? Então o medo da morte é uma preocupação que muitas pessoas têm e que muitas pessoas vão sentir em algum momento da vida. É um pensamento repetitivo, é o impensável, é o improvável, é aquilo que eu não sei quando vai acontecer, como que vai acontecer. Então aquilo que a gente não domina gera uma certa angústia, porque nós não temos uma resposta, um resultado para esse pensamento. Então, para você que sente medo da morte, eu quero começar te dizendo que é normal pensar na morte. Pensar na morte é natural. Falar sobre a morte precisa ser algo natural.
quantas pessoas deveriam estar aqui nessa live, mas por causa do título dessa live, ela não consegue nem assistir. Ela tem medo só de ouvir. Só de ouvir que alguém vai falar sobre morte, ela não suporta ouvir. Então, falar sobre morte deveria ser algo natural porque ela faz parte da vida. Em algum momento você já passou por alguma perda, você já passou por uma situação onde a morte ficou próxima. E o fato de você não falar sobre esse momento é que te gera essa angústia. O fato de você não falar sobre a dor dessa perda, o significado dessa morte, o fato talvez de você não chorar o que você precisava ter chorado, o fato de você calar esse assunto vai gerando angústia. E essa angústia vai gerando mais medo. Faz sentido? Hoje vocês sabem identificar por que esse medo aparece na tua vida? Por que eu tenho medo da morte? Qual é o medo? O que é que me faz ficar reflexiva nisso e ficar pensando sobre esse medo o tempo todo? Vocês sabem identificar? Alguém sabe me contar aqui? Por que fica o tempo todo aprisionado nesse medo? Me digam aqui, vamos ver se alguém sabe me contar. Escrevam aqui nos comentários para eu ouvir. Por quê? Pensar na morte é algo natural, é normal. Mas quando esse medo se torna avassalador, ele começa interferindo na nossa felicidade. Ele começa machucando, ele vai tirando a nossa tranquilidade. E aí eu vou trazer aqui aspectos psicológicos que a gente pode falar em relação a esse medo, a essa inquietação, a esse pensamento repetitivo que te leva para esse lugar de aprisionamento, medo de morrer ou medo de que alguém morra. Olha lá. Ó, Lu, tenho medo de ir no banheiro em outro lugar para não ficar presa. Tá, mas isso tem a ver o que com a morte? A Taimarian, eu tenho esse medo desde pequena. Tem medo de ficar presa e nunca mais sair de dentro do banheiro, é isso? Ó, Gustavo, todo dia eu acordo pensando em doenças e em morte. É um pensamento já repetitivo. É um pensamento negativo que já está criando força, ele vai criando vida, ele vai se tornando enraizado na mente. E aí, quando ele acorda, o primeiro pensamento é esse, é um pensamento de morte, que leva para esse lugar de medo, de aprisionamento, é uma mente que está ficando paralisada. Ó, temos que tratar isso, Gustavo. É Gustavo Santos P10. Tem que tratar. Porque esse medo, ter medo é normal. Mas quando ele se torna repetitivo e ele começa a machucar o teu dia a dia, não tá normal. Mateus, o meu medo da morte é que depois que eu morrer, para onde eu vou? Será que vou me lembrar de alguma coisa? É um grande pânico. A gente não tem respostas para o que acontece depois da morte. Nós não temos respostas, nós não temos muitas respostas. Como que funciona esse processo? O que acontece? O que a pessoa sente? Abre um túnel, não abre um túnel? O que eu enxergo? Eu durmo, eu acordo? Como que funciona? Essa falta de resposta traz essa inquietação. E pelo fato de não ter a resposta, isso vai criando na nossa imaginação uma série de possibilidades. E isso gera muito medo. E aí nós vamos falar aqui sobre como aquietar esses medos. A Thaisa, tenho medo de morrer e de alguém da minha família morrer. Tenho medo quando meu celular toca e já vem uma notícia trágica. Olha quanto pensamento paralisador, quanta crença paralisante. Anali, acho que o medo da morte também passa por fobia. Sim, acabamos de falar, tanatofobia. Tá dentro da tríade do medo, Anali. Você é minha aluna do Liberte. Você tem acesso à tríade do medo. Não saber para onde vai, não ter o controle.
Gente, ó, eu creio que são traumas que vêm do passado, não foram tratados em tempo. No meu caso, foram questões de doenças, perdas, dificuldades, traumas. Olha quanto aprisionamento da mente que vai nos levando para esse lugar de dor. E como eu disse, ter medo é normal. Mas quando esse medo começa a interferir na felicidade, interferir na tranquilidade, interferir no teu dia a dia, todos os dias pensar nisso, todos os momentos ter esse pensamento, não tá legal. A gente precisa acalmar a nossa mente. A gente precisa aquietar. Então vamos lá, eu perguntei para vocês por que é que vocês sentem o medo da morte. E eu vou trazer aqui algumas razões para quem não sabe identificar por que que esse medo tá incomodando. Eu vou trazer para vocês aqui algumas razões. Para vocês irem abrindo aí a mente de vocês. A primeira coisa que eu queria dizer é o medo do desconhecido, que nós falamos aqui. O desconhecido, a gente não sabe o que acontece depois que a gente morre. A incerteza do que acontece após a morte é uma das principais causas. Ó, como ser humano, a gente tende a temer o que é desconhecido. Aquilo que não tem uma resposta, aquilo que a gente não sabe. A morte talvez seja a maior incógnita de todas. É a maior incógnita porque a gente não vai ter as respostas, muitas respostas. Mas a gente precisa aprender a viver com essa situação onde nós não dominamos e aprender a viver com ela. Como que eu posso aprender a viver com aquilo que eu não posso controlar? Eu não tenho domínio sobre a morte, eu não tenho o controle sobre ela. Então, como que eu posso aprender a viver com aquilo que eu não controlo? Então, o desconhecido pode ser uma das razões que você sinta medo. O segundo, uma perda. Medo de perder alguém pode gerar o medo da morte. Ou de ser perdido por eles, ou de você morrer e deixar o filho, a filha, a mãe. Como que vai ser se eu morrer? Como que minha família vai ser? Como que minha família vai ficar? E muitas vezes a gente passa horas ou passa uma boa parte do tempo imaginando isso. Meu Deus, imagina o dia do meu velório. Como que vai ser? E depois? E aí a nossa imaginação vai criando aquele cenário catastrófico de que a gente tá morrendo, ou a gente fica imaginando a morte de alguém que a gente gosta. E deixa eu falar uma coisa. Tudo aquilo que você gasta tempo imaginando, o seu cérebro identifica como realidade. Então, se todos os dias tu passa horas ali imaginando a doença, o teu cérebro vai identificando que aquilo ali é uma realidade. E ele vai tentando combater essa realidade, ele vai identificando isso como algo perigoso. E aí, ele vai tentando te mandar alguns gatilhos emocionais para ver se tu sai daquela realidade ali, daquele lugar de morte que tu tá gastando tempo imaginando. Então, vai vir ali um coração acelerado. Se a gente fechar os olhos e começar a imaginar essa cena trágica, muitas pessoas vão começar a ter reações físicas aqui no corpo. Vai dar tremedeira, vai dar mal-estar, vai ficar nervosa, não vai querer ouvir, vai o coração acelerar, vai dar sudorese. Porque o cérebro vai começar a avisar assim, ó, Bruna, nós estamos em perigo. Tá acontecendo algo aqui, ó, que tá te levando pra morte. E o teu corpo, ele vai sempre tentar combater a morte. O teu corpo, ele vai sempre tentar te fazer ficar viva. Ele vai te fazer guerrear. Ele vai te fazer lutar para viver. Então, quando tu fica um tempão imaginando a morte, quando tu fica um tempão imaginando essas possibilidades, o teu cérebro, ele começa a entrar numa luta para tentar te tirar desse lugar. Para dizer, vamos sair dessa.
Então ele vai liberar adrenalina, vai liberar cortisol lá no teu cérebro, vai deixar você agitada. E aí vai produzir aquela angústia. E aquela angústia vai gerar medo. E aí quando tu se dá conta, tu já tá presa naquele mar de emoções difíceis. Tudo por conta de uma imaginação negativa que foi alimentada por outros pensamentos negativos. E a grande realidade é que nada do que você está imaginando está acontecendo. Nada. Tá só na imaginação. Então, medo de perder alguém que você ama ou de você morrer, né? A morte, ela representa, gente, uma perda total de controle. A morte literalmente é uma perda total. Você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você se sente impotente diante dessa realidade. Então, é algo que é avassalador para muitas pessoas, né? Pra gente como ser humano. Então, essa perda de controle, ela é aterrorizante. Principalmente para os ansiosos, para quem sofre de TAG, de pânico, né? Que precisa ali, ó, dominar as situações. Para as pessoas que são mais acostumadas a serem dominadoras, para elas falar sobre a morte é angustiante. Porque é algo que elas não dominam, que elas não têm o controle. Por mais que elas se esforcem, ainda assim elas não dominam. Agora tem coisas que nós podemos fazer que nos ajudam, né? Como cuidar da saúde, cuidar da alimentação. Isso vai nos ajudar a combater aí possivelmente uma morte precoce. E isso é muito bom. Mas de fato, a gente não determina a hora do fim. Isso não está sobre o nosso domínio. A hora do fim, a hora do aqui acaba, não está sobre o nosso controle. E é isso que a gente precisa trabalhar na nossa cabeça. Porque a gente quase não para pensar sobre isso. Quando que a gente para falar numa live como essa sobre o medo de morrer? Quando que a gente para pensar por que essa inquietação me domina? Por que esse medo me tira do eixo? Por que ele me acompanha todos os dias? E eu quero te dizer que a maneira que nós temos de enfrentar as nossas inquietações é falando sobre elas. É pensando sobre aquilo que te machuca. É pensando sobre o porquê que isso ronda a tua mente quase todos os dias. E o que é que nós vamos fazer para acalmar isso? O que nós vamos fazer para acalmar? Então, o desconhecido causa medo, a perda, o medo da perda e a dor. A preocupação com o sofrimento, por exemplo. Bruna, eu tenho medo da morte porque eu não sei se dói. Eu não sei se causa algum tipo de dor física, emocional, a dor que eu vou causar nas pessoas, a preocupação com a dor e o sofrimento com quem vai acompanhar esse processo de morrer. Tudo isso pode ser gatilho para aumentar esse medo. Outra, crenças culturais e religiosas, e isso é muito legal a gente falar. Por quê? Em algumas religiões e algumas crenças aí, culturais e religiosas, algumas podem até afagar o nosso coração. Mas pode ser que outras causem ainda mais medo, né? Vem aí com uma ideia de punição, vem aí com uma ideia de peso. Então a gente precisa pensar qual é a crença que você tem a respeito da morte. Qual é o pensamento que você tem quando você pensa nesse ato de morrer? Quais são os medos? O que a sua crença, o que a sua fé, o que a sua religião, ou o que a sua cultura ensina? O que é que você aprende? O que é que você acredita a respeito da morte? A respeito sobre esse ato de morrer?
Aquilo que você acredita vai influenciar completamente na sua forma de viver. Aquilo que você acredita a respeito da morte vai determinar muito sobre a sua vida. Porque eu não estava falando para vocês que aquilo que nós pensamos, aquilo que a gente fica imaginando, aquilo que a gente pensa, fica só criando na mente, o cérebro não detecta como uma realidade e ele reage no nosso corpo com essa realidade. Imagina na sua fé. Aquilo que você acredita, o seu corpo reage. Aquilo que você acredita, o seu corpo, ele reage àquilo. Se você acredita que você é uma pessoa doente e que a morte está perto de você, o seu corpo vai estar reagindo em relação a isso. Mas se você acredita de uma maneira distinta, de uma maneira diferente, o seu corpo também reage. E eu falo isso para vocês porque esse medo da morte me assustou muito, por muito tempo. Muito. Eu entrei em contato com a morte muito novinha, ainda na minha infância. Perdi meu avô, eu era novinha. Então, depois eu perdi minha avó, daí meu tio, até que eu perdi meu pai. Então, esse medo, ele era algo que me atemorizava muito. Porque eu via que eu não tinha o controle sobre esse medo, ele me causava um desespero. De fato, um desespero. E a gente precisa encontrar um lugar para aquietar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Porque senão ele vai ficar se tornando cada vez mais repetitivo, cada vez mais exaustivo. E aí, de fato, eu encontrei as minhas respostas na minha fé. Na minha fé. As respostas que eu precisava, que me traziam alívio em relação ao medo da morte, eu encontrei na fé. Mara Núbia, isso é muito real, Bruna. Quando eu me sinto com esse medo, eu oro. Peço para Deus acalmar meu coração e colocar outros sentimentos. E logo Ele me responde. É simplesmente maravilhoso. Isso me fortalece. Olha que demais. Cada pessoa vai encontrar a sua válvula. Assim como a Mara Núbia, eu encontrei a minha também, na palavra de Deus. Vocês sabem aqui, eu não nego para ninguém que eu sou cristã. E de fato eu encontrei a minha tranquilidade no que acontece depois que eu não estiver mais aqui, na palavra de Deus. Então, busque saber o que é que de fato que você acredita. O que é que acontece na sua fé? O que é que acontece depois daqui? A sua vida só se resume a isso ou existe uma vida depois disso daqui? Então a gente precisa encontrar respostas que tragam essa tranquilidade, essa paz, esse alívio. Porque senão esse medo ele vai dominando, tá? Olha, Yara, eu penso muito, acordo pensando nisso, chega a me dar gases, tenho muito medo de morrer. Veja como o corpo reage, tá? E é muito natural, Yara, tu falar nisso, porque estômago e intestino são os primeiros órgãos que recebem as nossas emoções. Então, quando a gente se assusta com algo, que a gente fica preso ali nos nossos pensamentos negativos, o nosso estômago ou o nosso intestino são os primeiros que reagem. Então, pode ser que aconteça assim. Tem pessoa que tem dor de barriga, que fica com constipação. Então, cada pessoa vai reagir de uma maneira, tá? Mas é uma reação física àquilo que você tá pensando, certo? Então, como que o medo da morte se manifesta? Vamos agora falar como que esse medo, ele se manifesta. Ele pode se manifestar de várias maneiras, mas eu separei 4, tá? Quatro formas aqui que são as que vocês mais relatam pra mim aqui no dia a dia pelo meu Instagram. E aí eu vou falar pra vocês aqui, ó. O medo da morte, ele pode se manifestar de diversas maneiras. A primeira é na ansiedade generalizada, tá? Sentir uma ansiedade
constante. E às vezes ela não tem uma razão específica. A ansiedade, eu sempre falo, tudo da ansiedade acaba nos levando para esse lugar de medo da morte. Porque o ansioso, ele tá angustiado, que ele não tem o controle sobre muitas coisas. E aí, aquilo que ele não controla causa essa ansiedade. Essa ansiedade traz sintoma físico. Ele se assusta com o sintoma físico porque ele acha que o sintoma físico vai matar. Ele acha que esse sintoma físico vai produzir doença. E na cabeça do ansioso, toda doença mata. Então, tudo acaba levando sempre para o medo da morte. Por mais ansiedade que a pessoa sinta, eu tenho ansiedade de tal coisa. Essa ansiedade sempre vai estar relacionada com essa sensação de morte, de perda total. Então é muito importante a gente tratar essas ansiedades, tá? Então, ansiedade generalizada. Sentir uma ansiedade, ela não tem um motivo, a gente precisa encontrar. Pode ser sim um medo inquietante da morte, tá? Outra forma que o medo da morte pode se manifestar, através de ataques de pânico. A gente aí pode apresentar episódios intensos de medo. E aí vai incluir aqueles sintomas físicos. Palpitação, falta de ar, sudorese, tremedeira, às vezes manchinha na pele, coceira, dor de cabeça, dor de barriga, constipação, vômito, diarreia. Tudo isso pode aparecer pelos sintomas físicos que o pânico traz. E aí, esses sintomas nos levam para o medo da morte. Porque a gente faz como se fosse um pareamento. A gente pareia que todo sintoma no meu corpo é algo como se estivesse morrendo. O ansioso, ele acredita que o corpo dele está sempre contra ele. Ele acha que ele está sempre doente. Ele acha que uma doença está sempre chegando. Que a morte está sempre perto. Que a qualquer instante ele vai descobrir um câncer. Que a qualquer momento algo ruim vai acontecer. Por mais saudável que ele esteja, ele acha que ele vai encontrar alguma doença. Então, isso também é gatilho para esses ataques de pânico, tá? Então, o ataque de pânico também pode ser uma das manifestações do medo da morte. Tem pessoas que ficam com tanto medo que elas apresentam esses episódios de uma maneira bem intensa, tá? Outra maneira, evitação. A gente começa a evitar lugares, situações, pensamentos que lembrem a morte. Então, tudo que me lembra ou que me remete a alguma situação que me trouxe medo da morte ou que me lembra algo difícil que eu passei com a morte, a gente começa a evitar. O maior gatilho da ansiedade é a evitação. Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência de fugir e de evitar tudo aquilo que é um pouco desagradável. E, de fato, é muito desagradável a gente falar sobre esse tema. Como eu disse para vocês, talvez muitas pessoas não conseguiram permanecer na live. Por quê? Porque é como se esse assunto fosse causar incômodo. Mexe numa área que a gente não quer tocar. A gente quer que alguém arranque esse medo da morte, mas eu não quero falar sobre isso. E eu quero dizer para vocês que estão aqui que a única maneira que nós temos de aquietar as nossas inquietações, as nossas angústias, os nossos medos, é falando sobre isso. Falar sobre esse tema é difícil. Mas assim que a gente começar a pensar e a falar, agora que eu vou entrar justamente nas questões para acalmar esse medo, vocês vão ver que vai trazer alívio. Nós precisamos mudar a nossa estrutura de pensamento em relação ao medo da morte. Por isso que eu criei a tríade do medo, porque o medo de morrer, o medo das doenças e o medo dos sintomas físicos da ansiedade
são as nossas maiores inquietações no pânico, na ansiedade. Então a gente precisa aprender a permanecer nesses lugares desagradáveis e saber que a gente vai dar conta, porque o nosso corpo, ele tá batalhando para nos fazer viver. Entendam que o corpo de vocês não quer machucar vocês. O teu corpo, ele não tá procurando doença. O teu corpo, ele não tá pensando em como te deixar doente. Pelo contrário. O teu corpo, ele tá tentando te fazer viver. Se tu trancar a tua respiração aqui agora, só, tem uma hora que tu não vai aguentar, naturalmente tu vai ter que respirar. Porque é a nossa sobrevivência, é o nosso instinto de sobreviver. O teu corpo, ele tá sempre pensando em como te fazer ficar bem. Ele tá sempre guerreando para te fazer viva, te deixar viva. Mas o ansioso, a pessoa que sofre com esses medos, ela tá sempre achando que o corpo dela tá sabotando ela. Em algum momento a doença vai aparecer. Em algum momento isso vai dar ruim. São os nossos erros de pensamento, as mentiras da nossa mente. Não acredite em tudo que a tua mente fala. Questione pensamentos. Questiona aquilo que está vindo de sugestão na tua cabeça. E sim, aprenda a ficar em lugares desconfortáveis. Isso vai te deixar resiliente. Você precisa aprender a ouvir aquilo que não é agradável e saber que você não vai morrer por causa disso. E eu vou dizer uma coisa muito legal: ansiedade não mata. Ansiedade não mata. Pânico não mata. São emoções que se desequilibram. Elas chegam num pico e elas vão embora. Isso não vai te matar. Isso não vai te matar. Mas você precisa aprender a tolerar o desagradável. Vamos escrever aqui nos comentários? Eu vou aprender a tolerar o desagradável. Eu vou tolerar o desagradável. Falar sobre isso é desagradável. Falar sobre a morte é desagradável. Mas a gente precisa tolerar, porque é algo que faz parte do ciclo. E a gente precisa pensar maneiras de trazer alívio. E a tríade do medo é o que vai te trazer alívio. Vai te trazer alívio. Depois, quem quiser assistir aí a tríade do medo, o link tá lá na minha bio, tá? Eu vou tolerar o desagradável. Tem que aprender a tolerar, porque senão a gente fica sensível. Não pode ouvir que não aguenta. Não pode olhar que não sei o quê. A gente não sabe mais tolerar aquilo que é ruim. Então, a gente precisa ficar nesse lugar. Outra maneira do medo da morte se manifestar é na preocupação excessiva. Preocupação excessiva. Pensar constantemente sobre a própria mortalidade ou sobre a morte da outra pessoa. Se vocês estão presos nesse pensamento o tempo todo, presa no pensamento de eu vou morrer toda hora, qualquer hora eu vou morrer, vou ficar doente. Ou minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer. E eu entendo que, veja bem, aqui nós não estamos falando, por exemplo, de um caso de alguém que está adoentado ou que está na beira da morte, né? Que está ali já no leito de morte, que está prestes a morrer. Nós não estamos falando disso, desse tipo de enfrentamento. Aqui nós estamos falando do medo da morte para as pessoas que estão vivendo a sua vida do dia a dia, mas o tempo todo esse pensamento tá ali dominando. Eu tô bem, eu tô viva, eu tô com saúde, mas eu tô toda hora com medo de morrer. Meus filhos estão bem, minha família tá bem, minha mãe tá bem, tá todo mundo bem, mas eu tô aqui pensando como que vai ser a hora que ela morrer. É esse
É sobre esse medo que nós estamos falando. É sobre esse medo. Tá tudo bem e ao mesmo tempo tá tudo mal. Tá tudo certo e ao mesmo tempo não tá nada certo. É sobre esse medo. E agora nós vamos entrar em como acalmar esse medo. Como que eu posso acalmar? E eu vou trazer algumas estratégias, tá? Que eu tô sendo muito legal, porque tudo isso tá lá na Tríade do Medo. Quem não conhece a Tríade do Medo e quer entrar para assistir essas aulas específicas sobre o medo da morte, a Tríade do Medo eu tô liberando para vocês por R$197 nesse dia de live, tá? Pode parcelar em 12 vezes de R$19. Quem quiser depois entra que o link tá lá na minha bio, tá bem? Mas ó, deixa eu dizer para vocês. Aqui eu vou trazer algumas estratégias práticas, tá? Com técnicas que podem ajudar vocês a acalmar esse medo. Acalmar esse medo. E a primeira é a aceitação. A gente precisa falar sobre isso. É reconhecer esse medo. É entender que sentir medo da morte é normal e que ela faz parte da experiência humana. Aceitando a incerteza. Eu não tenho, por mais medo que você sinta, você não vai mudar isso. Por mais medo que apareça, você não vai mudar. A gente precisa aceitar que não tem o controle sobre isso. E se eu não tenho controle sobre isso, por mais que eu passe horas do meu dia pensando, eu ainda não vou dominar. Eu ainda não vou controlar. Então, aceite a incerteza. Aceitar que não temos o controle sobre a morte pode sim reduzir a ansiedade. E eu falo para vocês que reduz de fato. Eu uso essa técnica. Eu domino isso? Eu tenho como controlar isso? Não. Então, se não está no meu controle, eu preciso aprender a desligar. E deixa eu dizer uma coisa. Não me venha com esse papo. Eu não consigo. Ah, Bruna, tu fala isso que tu é psicóloga, mas eu não consigo. Ah, eu não consigo. Você domina a sua mente. E se você não domina, tá na hora de voltar a dominar. Tá na hora de você reestruturar a sua cognição, o seu ciclo de pensamento. Aprender a questionar aquilo que você pensa, a frear pensamentos e dizer, epa, eu vou até aqui com você, agora a gente se separa por aqui. É parar, aprender a dar os limites para aquilo que você pensa. E não ficar só alimentando a sua mente. Vem um pensamento negativo, tu adiciona outro. E adiciona outro, e adiciona outro, e daqui a pouco tá uma bola enorme. Eu falo quantas vezes para você sobre reestruturação de cognição. Quem participou aqui do Liberte, que eu fiz das aulas que eu trouxe do Liberte, é reestruturação cognitiva. Dominar a mente. Isso é um poder que você tem. Talvez você não esteja executando ele, porque você já aceita todos os pensamentos que aparecem como verdade. Mas você precisa voltar a reestruturar a sua cognição. Sabe questionar pensamento? Sabe parar e pensar? Da onde isso veio? Por que veio? Lembra como eu falei sobre o GPS, gatilho, pensamento e sensação? A gente precisa aprender a pensar. O grande problema é que a maioria das pessoas, elas querem parar de sentir medo do que elas pensam, mas elas não entendem nem como que o pensamento delas funciona. Como que eu posso lutar contra algo que eu desconheço? Talvez a maioria de vocês aqui nem sabe como que vocês pensam. Talvez você nem entenda como que funciona o seu ciclo de pensamento, como que o seu cérebro organiza, como que está baseado a sua estrutura. Vanessa, tá aberto agora a Tríade do Medo. A Tríade do Medo é R$197, 12 parcelas de R$19 para quem quiser parcelar no cartão de crédito. São as aulas para tratar medo da morte, medo das doenças e medo dos sintomas físicos que a ansiedade produz.
Eu quero sair desse medo, mas eu nem sei como pensar, porque eu nem conheço o meu pensamento. Talvez quantos de vocês aqui não sabem como que funciona uma estrutura psíquica? Para poder... tô caindo numa armadilha aqui, ó. Ó minha mente me colocando numa armadilha. Se a gente não souber sair das armadilhas da mente, ela vai nos boicotar sempre. Sempre. Ela sempre vai nos boicotar. Porque nós temos uma tendência de valorizar os pensamentos negativos muito mais do que os positivos. Não tem aquele ditado que diz assim, ó... A gente esquece das vitórias, mas não esquece das derrotas. Porque a derrota marca. Aquela emoção negativa parece que ela vem com mais força. Olha, Sandra, estou sufocando meu filho com medos e atrapalhando a vida dele. É muito triste. Porque é o teu ciclo de pensamento, Sandra. A tua estrutura de pensamento está te dominando. Quanto mais medo tu sentir, mais medo vai... O medo, ele se alimenta do próprio medo. E aí, o que o medo faz? Ele faz tu se afastar dele, porque dele vai ficando bem gigante. E aí tu se afasta e ele vai ficando gigante. O que eu quero fazer com vocês é fazer você se aproximar daquilo que a tua mente te assusta. Porque a maioria do teu pensamento não é real. A maioria do teu pensamento é mentiroso. Ele é pessimista e ele é catastrófico. E tu tá sofrendo, sufocando o teu filho, sufocando tua família, com medo de coisas que não são reais. Tá? Então, ó, saiu até fogos de artifício aqui para comprovar para vocês que isso é real. Então, a primeira coisa, gente, para acalmar o medo da morte é reconheça o medo, reconheça aí que você tá presa nessa incerteza e que tu não vai ter o controle disso nunca. Por mais medo que tu sinta, por mais que tu tente se proteger, por mais que tu faça 1 milhão de coisas, esse domínio não está sobre você. Aprenda a abrir mão daquilo que não é do seu controle. Não está sob o seu domínio. Tá? Então, aceitação. A segunda dica, o segundo tópico aqui, a segunda estratégia para acalmar esse medo é aprender a viver o presente. Gente, parece óbvio, mas não é. Talvez a maioria de vocês aqui não consegue viver o presente. Tá sempre com a cabeça ou lá na frente, imaginando um futuro bem desastroso, imaginando várias possibilidades ruins, medo de morrer, medo das doenças, medo de perder coisas, ou tá lá atrás, lembrando do que já não tem mais volta. Tá presa ainda nos pensamentos lá do passado, ruminando história velha, lembrando e aprisionada num lugar que já não te pertence mais. Faz sentido para vocês isso? E aí tu tá hoje ou vivendo lá de trás, ou tá lá no futuro sofrendo com o que tu nem controla também, porque o futuro nem existe. A gente só tem o agora, esse determinado momento. E aí o que a gente menos faz é viver o presente. A gente tá sempre preocupado se a doença vai um dia chegar. E como que vai ser? E o dia que a morte chegar, como que vai ser? E tem pessoas que passam a vida nesse pensamento. Eu tenho um paciente que ele me disse assim, ó, quando ele começou o processo terapêutico, ele disse assim: Bruna, o meu medo é o medo de morrer. E eu já vou te dizer uma coisa. Fazem 35 anos que eu tenho pânico, que eu sofro de ataques de pânico. E ele disse, e eu tenho pânico de morrer.
Medo da morte. Então fazem 35 anos, Bruna, que eu espero morrer e não morro. Fazem 35 anos que eu espero uma doença chegar e ela não chega. Eu sou saudável. Mas fazem 35 anos que eu tô esperando esse dia e eu não aguento mais. Fazem 35 anos que eu estou esperando tudo isso acontecer e não acontece. E aí quando eu olho para trás, eu vi que eu perdi 35 anos da minha vida. Eu deixei de aproveitar 35 anos esperando algo que não aconteceu. É isso que o pânico faz. Ele te faz acreditar que tá chegando, que vai chegar. A doença agora vai chegar. Agora é hora de morrer. E vai ser agora. Dessa vez é um ataque. Dessa vez é um AVC. Dessa vez é um ataque fulminante. E não chega. Porque o pânico não mata. A ansiedade não mata. Agora, se você não tratar, eles podem sim se desenvolver para outras coisas e você vai sofrer anos e anos da tua vida sem tratamento, porque eles têm tratamento e têm cura. Mas a pessoa acha que é forte o suficiente para tratar sozinha. Mas então, olha como é sério, gente. O medo que o pânico produz da morte. Ele faz você ficar sempre esperando o pior acontecer. E aí a pessoa é saudável e tá sempre esperando o pior. Olha como é triste, como é um pensamento aprisionador, como isso é um cativeiro. Agora o que eu quero dizer para vocês é que tem tratamento. Tem tratamento. E quem precisa de alívio não vai perder a promoção da Tríade do Medo, das aulas da Tríade do Medo que eu liberei para vocês, tá? O link tá lá na minha bio. Quando acabar a live, eu quero ver quem não vai se matricular e depois vem choramingar nos meus ouvidos. Porque eu nunca fiz isso, vice? Então vamos lá. Viver o presente, por mais óbvio que pareça, não é. Aprenda a viver o agora. Aprenda a viver o que você tá vivendo hoje. Aprende a desfrutar da vida que tu tem agora. Tu passa horas pensando na morte e deixa de aproveitar a vida, que é o que tu tem. Deixa de aproveitar aquilo que de fato tá acontecendo, que é a vida. Então, aprecie o momento. Aprecia. Quando esse pensamento vier, volta para a realidade e começa a focar aqui no agora. Sabe? Tira essa mente que te leva sempre para o futuro. Quando esse pensamento negativo do futuro aparecer, faz esse questionamento para o teu cérebro. Esse pensamento está acontecendo agora ou ele é só uma possibilidade do futuro? Se ele for uma possibilidade do futuro, rejeita esse pensamento. Respira fundo e volta. Ó, nesse momento agora eu tô aqui, eu tô no meu escritório, tá assim, é de noite, são 9h50. Começa a falar com a tua mente e trazer ela de volta para a realidade. Breca, tranca de continuar com esse pensamento. Decida aquilo que você quer pensar e aquilo que você não quer pensar. Bruna, mas eu não consigo. Ah, consegue, bebê. Você consegue, você só está destreinada. Mas a sua mente é domínio seu. A sua mente é domínio seu. E a responsabilidade de dominar o que você pensa também é seu. Tá? Se não tá conseguindo, precisa de ajuda. E eu tô aqui para ajudar. Tá? Os programas todos estão aqui para ajudar. O Liberte-se tá aqui para ajudar. A Tríade do Medo tá aqui para te ajudar a trazer alívio, trazer consciência sobre esses pensamentos. Só depende de você executar ou não. Daí essa responsabilidade, ela é toda sua, tá? Então, aprecie o momento que é o que você tem. Isso vai te ajudar a diminuir bastante a ansiedade sobre o futuro. Gratidão. Ai, que saco. Esse nome é até, gente, a gratidão é até, já tá meio
foi usado, né? Gratitude, gratidão, paz e amor, né? Parece que ficou uma coisa, assim, sem sentido. Mas, de fato, a gratidão, ela altera os seus pensamentos. A gratidão, ela muda circuito de pensamento. Quando você se determina intencionalmente a parar um minutinho e agradecer, as suas conexões neurais, elas são transformadas. Elas são transformadas. Se vocês procurarem aí, dar um Google depois, o poder, por exemplo, que há numa oração. Quando você lê aí uma oração ou quando você faz uma oração, tem ativações neurais que só acontecem nesse momento. De exercer palavras de gratidão, de fazer uma oração, de elevar os pensamentos no céu e você começar a orar e agradecer, conexões são alteradas. Ciclo de pensamento é transformado. Tu ativa áreas do cérebro que não é ativado em nenhum outro momento, a não ser na gratidão. Então, faça isso, coloque isso como regra. Traz a mente de volta para agora e começa a agradecer. Para de só murmurar, reclamar. A reclamação é combustível para o medo da morte. A murmuração é combustível para o medo da morte. Ó que forte. É murmuração. Tá reclamando demais? Tá o tempo todo chatonilda? Chata pra caramba, só reclamando. Você vai abastecendo o seu coração, a sua mente e os seus pensamentos daquela reclamação. E aí ela ecoa por algum lugar. Geralmente é pelo medo da morte. Tá? Então, ó. Então, viva o presente, apreciando o momento e gratidão. Certo? Terceiro ponto, informação e reflexão. Por mais óbvio que pareça, eduque-se. Eduque-se. Leia sobre esses temas que trazem angústia, que traz medo. Lembra que eu te disse? Se o medo tá aqui e tu se afasta dele, ele cresce. Se tu se aproxima, ele diminui, é efeito reverso. Se tu se afasta do medo, ele cresce. E aí tu fica com uma visão distorcida, como se ele fosse enorme. É como uma sombra. Se tu botar uma coisinha pequenininha, ela vai diminuindo. Quanto mais longe tu fica daquela coisinha pequenininha, maior aquela sombra vai ficando. Então, se aproxima daquilo, leia sobre isso. Leia sobre reestruturação cognitiva. Como que eu posso dominar minha mente? Qual é a minha crença? O que eu acredito sobre o medo da morte? Qual é a minha fé sobre esse medo? Leia sobre isso, vai trazer tanto alívio, gente. Isso vai te dar uma visão mais tranquila sobre esse processo que você não domina. Vai te dar uma visão mais tranquila daquilo que você não pode mudar. Ó, Sandra, acho que falando o que sinto pro meu marido, ele vai me ajudar, sei que é errado. Sandra, não é errado. O problema é que talvez ele não tenha as ferramentas certas para te ajudar. Né? Porque ele é teu marido. Ele vai sofrer a tua dor. Então a gente precisa compartilhar com as pessoas certas, que de fato vão poder nos ajudar. Ele vai te ajudar, ele vai te dar uma palavra de conforto. Mas para tratar as nossas dores, a gente precisa falar com as pessoas certas. Tá? Então, gente, aprenda sobre a morte. Olha que louco isso. Aprenda sobre a morte. Aprenda sobre o processo de morrer. Aprenda sobre isso. Isso vai desmistificar medos. Porque às vezes vocês têm medo de coisas que vocês nem conhecem. Porque alguém disse que era assim. Porque fulano falou que era de tal jeito. Procure a sua informação. Não se afasta daquilo que está te amedrontando. Mas devagarinho vai conhecendo. Será que é tudo verdade aquilo que eu penso sobre isso?
Será? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é importante falar. Falar sobre a morte não vai atrair morte. Tá? Não vai ficar atraindo. Você está buscando informação. Você está buscando educar a sua mente. Você está buscando informações que vão trazer alívio. Tem gente que não quer falar de morte porque acha que está atraindo a morte. Vocês pensam isso? Ai, não vamos falar sobre isso. A gente não tá ali falando sobre morte para ficar atraindo ela. Pelo contrário, a gente tá tentando informação. A gente tá querendo informação que vai trazer alívio, transformar. Bruna, o livro Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida é bom? Eu não conheço, Tati. Ó, Sandra, eu só penso que vou morrer quando estou doente. Porque provavelmente, Sandra, você tem uma crença de que toda doença traz morte. Toda doença, você deve ter algum trauma. De que toda doença gera morte. Mas e as pessoas que ficaram doentes e hoje estão bem, continuam vivas? E as pessoas que venceram as doenças? Por que a gente ignora isso? E as histórias de superação, por que elas são ignoradas? Por que eu não sou essa pessoa que supero? Que sou o exemplo da superação? Então a gente precisa pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Por que eu tenho que sempre ter uma doença que vai me matar? A morte de alguém também me traz pânico, a Lisandra disse. A morte de uma pessoa me traz pânico por causa de uma crença, Lisandra. Só de pensar que você soube que alguém morreu, você entra em pânico achando que você é a próxima. Porque você não tem o controle sobre esse assunto. A gente não tem o controle sobre a hora do fim. Não nos cabe. E aí é como que eu posso descansar nas coisas que eu não tenho domínio, que eu não tenho controle, que não pertencem a mim. Como que eu posso aprender a descansar aquilo que eu não controlo? Então, eduque-se. Informação, reflexão, isso é importante. Isso é importantíssimo. Quer se educar em relação ao medo da morte? Então, hoje vocês vão fazer a matrícula de vocês dentro da tríade do medo. Quer assistir uma aula completa sobre o medo da morte, medo das doenças e medo dos sintomas físicos? Hoje vocês vão ter a possibilidade de fazer a matrícula no Liberte-se, na Tríade do Medo, no curso Tríade do Medo, que é o meu curso que eu falo justamente sobre isso. Lá eu trago questões que vão trazer alívio, que vão trazer consciência, informação, educação a respeito disso. E é justamente esses pensamentos, essas reflexões que vão te ajudar a mexer nessa estrutura psíquica. Se você precisa de ajuda em relação a isso, não se demore, tá? A Tríade do Medo tá liberada, o link para acessar as aulas tá lá na minha bio. Depois vocês entrem lá. E eu vou ajudar a ter vocês lá na Tríade, tá bem? Reflexão positiva. Quem faz aqui uma reflexão positiva? Pensar sobre a vida que você está vivendo e as coisas que você valoriza. Pensar aí sobre a vida que você está vivendo. O que é que hoje você valoriza? Qual é uma reflexão positiva de coisas boas? Porque a gente faz tanta reflexão de negatividade. A gente faz tanta reflexão das perdas, dos traumas, das dores. Mas e uma reflexão de coisas boas? Mas uma reflexão de valorização da vida. Daquilo que você está vivendo hoje. Conseguir olhar com bons olhos. E essa valorização? Ô, Anali, obrigada! Bruna, agradeço a Deus pela sua vida. Você tem o dom e propriedade de abordar esse tema e nada.
E nada é só isso, eu sinto o seu carinho e a vontade de ajudar. Ô, Anali, eu adoro falar sobre coisas que eu também vivi. Tudo que eu trago aqui não são medos que eu fiquei isenta, pelo contrário, sofri muito com medo da morte, medo das doenças, nossa. Também entrei no mesmo looping que vocês muitas vezes. E aí eu fui experimentando desses alívios. E aí eu fui vendo, gente, funciona. Funciona. Eu posso compartilhar, porque traz alívio. Funciona, é real. E aí é o que eu faço aqui nas lives com vocês. Eu trago justamente aquilo que eu vivo na pele, porque senão não é legítimo. Isso daqui não é só estudo. É pele. Eu sinto como vocês sentem. Os pensamentos que vocês têm, eu também tenho. Eu também luto com as mesmas inquietações que vocês. E aí aquilo que eu vejo que funciona, eu penso, eu tenho que compartilhar. Eu tenho que compartilhar. Ó, essa live, ela vai ficar salva para os alunos que fizerem a matrícula na Tríade do Medo. Todo mundo vai ter acesso a essas lives, tá? A essa live, a live das outras, as outras quartas-feiras. Vão ser 4 quarta-feiras de live da Tríade do Medo. Hoje é medo da morte, na próxima quarta vai ser medo das doenças, na outra quarta vai ser medo dos sintomas físicos da ansiedade e na última live nós vamos falar sobre essa tríade desses 3 medos. Todas as lives vão ficar salvas para quem fizer a matrícula na Tríade do Medo, tá? O link tá lá na minha bio. Tá por R$ 197, aproveitem. Dá para parcelar em 12 vezes de R$19. 12 vezes de 19 vocês têm acesso a todas as aulas da Tríade do Medo, tá? Então, é uma oportunidade muito legal para quem tá precisando de informação, técnicas de alívio, consciência, se aproximar desse tema para ele trazer alívio. Trouxe para mim e é por isso que eu compartilho sem medo com vocês. E eu tenho aqui o relato de todas as alunas que já assistiram, gente, e foram transformadas, tá? Então, reflexão positiva. Tá fazendo aí reflexão positiva? Ó, a mãozinha. Ou tá só pensando em negatividade? Tá sempre presa num ciclo de pensamento ruim. Mas e aí, como é que tá a reflexão positiva? Suporte social. Fale sobre seus medos com as pessoas. Fale sobre com um amigo que você confia, com um familiar, com um grupo de apoio. Isso, gente, gera conexão, isso gera alívio. Todo mundo sente medo da morte, mas ninguém quer falar sobre isso. Todo mundo quer, mas ninguém quer falar sobre isso. Todo mundo tem medo, mas ninguém quer falar sobre isso. Fale. Dentro do Liberte-se da Ansiedade, nós temos um grupo de mentorias. Nós nos encontramos a cada 15 dias. E aí, as alunas do Liberte, elas entram nessa aula comigo, numa sala fechada, e nós temos lá a oportunidade de falar. Então, lá cada uma vai contar sobre o seu medo, sobre o que ela enfrentou de ansiedade na semana, o que ela tá vivendo. Aí a outra diz, eu também senti isso, como que a gente faz? E a gente tem uma troca. É um SOS dentro do Liberte. As mentorias são para isso, a gente troca, a gente traz informação. A gente precisa de um espaço onde o nosso medo é ouvido e é aceito. Aonde o nosso medo vai ter um espaço de ser compreendido. Então é importante que você tenha um lugar onde você possa falar sobre os seus medos. Ou uma amiga que você possa falar sobre isso com uma amiga. Sem que você seja julgada, sem que o dedo apontado, isso é muito grave. Não, é um lugar onde eu posso falar. Então, fale sobre os seus medos. Isso se chama suporte social. É quando a gente suporta o medo do outro e aceita esse medo. Tá tudo bem que você sinta esse medo. Como que a gente vai pensar aqui uma estratégia de trazer alívio?
Esse medo não pode te paralisar. Não pode. Não pode. E por último, a espiritualidade. Para muitas pessoas, a espiritualidade, a religião, ela traz um conforto, né? Traz a sensação de propósito, ajuda a aliviar muitos medos, inclusive o medo da morte. Então, como é que está a sua vida espiritual? Para a gente falar sobre o medo da morte. O medo da morte está muito atrelado com a espiritualidade, com a fé. Como que está essa vida espiritual? Como é que você se sente espiritualmente quando você fala de fé? Isso é importante. Às vezes a gente está com medo da morte porque sabe que a nossa vida espiritual está um caos. Não tem um medo de um momento de reflexão. A pessoa não tem um momento de oração. Ela não tem um momento de conexão com Deus. Nada. E aí é claro que ela está morrendo de medo da morte, porque a vida espiritual dela está sem propósito. Propósito nenhum. E aí isso mexe. E se eu morrer agora, como é que vai ser? E se acabasse tudo agora, o que ia acontecer? Para onde eu iria? O que eu sentiria? E muitas vezes, quando a nossa vida espiritual ela tá forte, ela tá saudável, ela tá nutrida, a gente fica encorajado, porque a fé faz isso. A fé faz isso. Ela mexe com isso. Ela nos deixa forte, corajoso. Então, é importante a sua vida espiritual, ela tá fortificada. Ó, Tati, eu amo fazer parte desse grupo. Fico ansiosa para chegar o dia da mentoria. Maravilhoso. A Tati é uma das alunas do Liberte e tá nesse processo de aprender a se conhecer, a dominar os pensamentos, a ter um lugar de fala, a ouvir outras pessoas, a falar, aprender a ouvir sobre outros medos e não sair correndo, não fugir. Alguém fala, parece que eu tô sentindo. É aprender. Ó, a Yasli, olha minhas alunas, elas estão todas na live. Elas estão muito, muito fofinhas. Muito fofinhas. Quando abrir a inscrição do Liberte, vocês deixem de safadeza. Quem não fez a matrícula, olha aí, tá perdendo. Essas aí, ó, estão tudo a 1000. Mas aproveitem que a Tríade do Medo tá liberada para quem quer por R$197. Tríade do Medo, o link tá na minha bio. Quem tiver interesse de ajuda em relação ao medo da morte, não perca essa chance. Tá, certo? Ó, gente, a gente já passou aqui de 1 hora de live. Eu quero encerrar com vocês com uma técnica de respiração consciente, que vai ajudar bastante. Eu gosto sempre de deixar algo prático que possa ajudar vocês. Tá? E é uma técnica simples, tá? Para respirar. Você pode fazer em qualquer lugar e vai te ajudar muito a reduzir a ansiedade, tá? Vai ajudar muito em relação aos medos, aos pensamentos repetitivos. É simples. Prestem atenção, tá? Para começar, encontrem um lugar tranquilo para vocês fazerem essa respiração. Olha como essa musiquinha aqui que eu coloquei, vocês conseguem ouvir? Olha essa musiquinha. Vocês ouvem? Me diz se vocês ouvem. Vocês conseguem ouvir essa música? Olha que delícia. É uma música relaxante. Ó. Ó, chega, o olho até incha já, ó. Já dá vontade até de dormir. Então, coloca uma música relaxante. Vai para um lugar tranquilo. Bota lá no YouTube, músicas relaxantes. Entra no teu quarto, deita na tua cama, respira profundamente, sabe? Se deita lá na tua caminha cheirosinha, toma um banho,
Liga uma musiquinha como essa, deixa uma luzinha mais baixa, se estica lá na tua cama, assim, ó, se espreguiça, deita nesse lugar relaxante, tranquilo, coloca um aroma, um cheirinho gostoso, esborrifa lá um perfume no quarto, deixa um ambiente agradável. Aí faz o quê? Deita lá na tua cama, ouve essa música, fecha os olhos e se concentra na tua respiração. Há quanto tempo você não observa como você respira? Assim, ó. Observa a tua respiração. Inspira pelo nariz devagarinho. Solta devagar pela boca, mas ouve a tua respiração. Ouve o ar entrando pelo nariz. Sente o teu pulmão enchendo de ar. Aí solta devagar por essa respiração pela boca. Ouve o barulho que sai da respiração pela tua boca. Puxa o ar devagarinho. Segura ele. Prende esse ar um pouquinho, uns 4 segundos. E aí solta ele devagarinho pela boca até esvaziar completamente o teu pulmão. Até esvaziar completamente. Inspira e expira. Essa respiração é muito importante que ela seja feita quando você estiver sentada ou deitada, tá? Porque como a gente respira errado o dia todo, agitada, a gente tá sempre meio ofegante, respirando errado. Então, quando a gente para ter um momento desse de relaxar, de observar o corpo, de ouvir a nossa respiração, respirar profundamente, pode ser que dê uma tonturinha na cabeça. Porque o teu cérebro vai dizer, uau, ela tá me mandando um oxigênio limpo, lento, tranquilo. Então, pode ser que dê uma tonturinha que é muito natural, não se apavore. Isso é teu corpo agradecendo, obrigada por me mandar oxigênio. Oxigenando o cérebro, as células, o fluxo sanguíneo. Então, puxa esse ar pelo nariz, prende ele um pouquinho dentro do peito e solta devagarinho pela boca. Faça isso durante 10 minutos. Se observa teu corpo relaxando. Observa teu corpo oxigenando todo esse ar que tu tá enviando de maneira fluida para dentro do corpo. Teu cérebro vai te agradecer. As tuas emoções vão dizer muito obrigada. A tua ansiedade, ela vai relaxar. Ela vai embora por conta de uma respiração certa. Você precisa desse momento. Você precisa desse momento. Então, gente, o medo da morte faz parte da existência humana, é natural, mas ele não precisa dominar a nossa vida. É algo natural, mas não precisa dominar a vida. Você pode sim buscar alívio, existem técnicas, você pode pensar e falar sobre ele, e é isso que eu faço dentro da Tríade do Medo. Eu preparei aulas específicas para te ajudarem a trazer alívio para suas emoções. Trazer alívio para esse pensamento, para você parar de fugir. Então, se você precisa de consciência, você precisa assistir às aulas da Tríade do Medo. O link tá liberado na minha bio. Quando terminar a live, vocês podem correr lá na minha página do Instagram. Embaixo da minha fotinho tem um link que é da Tríade do Medo. Eu liberei para vocês por R$197. Dá para parcelar em até 12 vezes de R$19, gente. Menos de R$20, tá? Menos de R$20 aí, e vocês podem ter aí acesso a essas aulas. A live de hoje vai estar dentro da Tríade do Medo, dentro das aulas para os alunos que
forem fazer a sua matrícula, tem acesso a essa live que nós fizemos aqui hoje e vai ter acesso às próximas lives, a gravação das próximas lives que vão ser nas próximas quartas-feiras, tá? Quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre como acalmar o medo das doenças. Então, se você é aquela pessoa que fica ali aprisionado com o seu pensamento repetitivo, vou ficar doente, ou estou doente, ou alguém da minha família vai adoecer, nós vamos falar sobre o segundo pilar da tríade do medo, que é o medo das doenças. Hoje nós falamos aí sobre o medo da morte, trouxemos aí algumas técnicas, algumas táticas simples, mas extremamente eficientes e eficazes em relação ao medo da morte. Mas nós precisamos falar muito mais sobre esse tema. A gente precisa falar sobre aquilo que está nos dando medo, porque de fato a gente vai desmistificando algumas fantasias da nossa cabeça. E isso vai trazendo muito alívio, muito alívio. Então, se você precisa de ajuda em relação ao medo da morte, não se demore. Vá na minha bio e faça a sua matrícula na Tríade do Medo. Você vai entrar dentro da plataforma e todas as aulas já estão lá bem descritas para você poder assistir essas aulas e vai com certeza trazer muita consciência, muito alívio em relação ao medo da morte, ao medo das doenças e ao medo dos sintomas físicos que a ansiedade produz em vocês, certo? E para quem for entrar na Tríade do Medo hoje, vai ter acesso à gravação dessas próximas lives, da live de hoje e das próximas lives que a gente vai fazer. Tá bom? Gente, foi muito legal estar aqui com vocês. Ó, Silvia, por que a dor no peito todos os dias? Sinto. Já fiz eletro, Doppler e tá tudo maravilhoso, não é verdade? Porque o seu peito só tá te avisando que as suas emoções estão adoecidas. Essa dor no peito é só uma forma que o teu corpo encontrou de te avisar que a tua mente tá doente, que os teus pensamentos é que não estão saudáveis, que você precisa de ajuda emocional. Na hora que você começar a tratar as suas emoções, a dor no peito ela vai embora. Tá certo? Gente, obrigada pela audiência, pelo carinho. Quarta-feira que vem nós temos outra live, tá? Que vai ser sobre acalmar o medo das doenças. E vocês que precisam de ajuda em relação ao medo da morte, conhece alguém que sofre com o medo da morte também, manda essa possibilidade aí das aulas da Tríade do Medo, que tá saindo aí por esse valor aí de R$ 197. Pode parcelar em até 12 vezes de 19 no cartão de crédito. E é uma possibilidade maravilhosa de aliviar sua mente, as suas angústias, o seu ciclo de pensamento repetitivo. Tá bom? Eu espero vocês. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem na próxima live, tá bom? Espero que tenha ajudado e que tenha trago informação e que de alguma maneira tenha aliviado aí o pensamento de vocês. Não deixem de fazer o exercício da respiração, que vai trazer bastante alívio também, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Boa noite.